Olá, povo de Deus! Estamos em mais um capítulo, né? Mais um episódio da nossa série, muita bênção. E o capítulo de hoje está tão lindo, tá tão lindo que dá vontade de ler ele todo. Então hoje nós vamos fazer um pouco mais de leitura. Eu acredito que só essa leitura já basta, nem precisa de muitos comentários, porque realmente é algo muito simples que nós vamos meditar hoje, mas algo muito belo, que se nós vivermos isso, nós vamos experimentar uma graça muito grande de Deus na nossa casa. Estamos meditando o livro A Jovem Esposa. Para quem está vendo pela primeira vez esse episódio, veja os episódios anteriores, você vai gostar muito. A gente fala de muita coisa, a missão da jovem esposa dentro do lar. É muita coisa belíssima que esse livro nos traz. Hoje vamos meditar a partir da página 27 do livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então vamos começar a nossa leitura. Reserva, pois, o primeiro lugar em tua casa a Deus nosso Senhor. É mais lucrativo e preferível a todo aparato e luxo. Mesmo se a época de hoje pensa e age de modo diferente, permanece ao lado de Deus e dá a teu lar um característico cristão. Parando aqui, só para me fazer um comentário. Uma vez eu ouvi, quando eu me casei, bem no início assim, eu ouvi algo que ficou no meu coração até hoje, sabe? Eu não lembro quem falou, não sei onde eu ouvi, mas é algo que ficou aqui dentro do meu coração que eu guardo até hoje. Os seus vizinhos precisam saber que na sua casa mora Cristo. Eu ouvi isso e eu guardo isso dentro do meu coração. Aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, as pessoas que passam na rua, elas têm que saber que o seu lar é um lar cristão. Elas têm que saber que dentro da sua casa mora Deus. E não precisa de intimidade, não precisa que você tenha um diálogo com essas pessoas, mas essas pessoas vão perceber que na sua casa, além de você, do seu esposo e dos seus filhos, mora mais uma pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Você vai visitar uma pessoa, você nunca foi, você não sabe o endereço dela. Quando você chega na rua, ali, você chama, você vê aquela pessoa, uma pessoa ali desconhecida, e você pergunta: por favor, você pode me informar onde que mora a Joana? Aí a pessoa vira para você e fala assim: então, não conheço direito os moradores dessa rua, mas eu sei que a mulher que mora aqui na casa ao lado, ela tem um filho, é casada, pode ser essa Joana. Ela não conhece a pessoa, mas ela sabe que naquela casa mora uma mulher com um marido e um filho. Ou seja, mesmo que as pessoas não te conheçam, ela sabe que você é uma referência cristã. Ela sabe que ali naquela casa ao lado mora um casal com um filho e Cristo. Um casal com um filho e tem algo diferente naquela casa. Seja as músicas que você escuta, seja a forma com que você fala, que os vizinhos conseguem escutar, seja a forma como você se comporta dentro da sua casa, os vizinhos percebem o que é que tem dentro do seu lar. É perceptível. E aí, já no início desse episódio, eu quero te questionar. Os vizinhos sabem que dentro da sua casa mora Cristo? É algo a se pensar no episódio de hoje. Os quadros que ornam tua casa devem também revelar de que espírito sois filhos. É supérfluo notar que, por amor à arte e ao bom gosto, não se coloca nas paredes o que em conversa se chama trivial, obsceno e baixo. Não é necessário que o seu domicílio pareça uma capela, porém deve-se observar que nele se instalara pessoas de fino decoro, de mentalidade cristã
Enfim, a casa toda deve proclamar que nela habitam filhos de Deus e da igreja. A nossa casa precisa respirar Deus. Como diz o livro, não que a sua casa precisa parecer uma capela, uma igreja, não é isso. Mas você precisa estar no aconchego do seu lar e onde você estiver, você lembrar um pouquinho de céu. Você sentir um pouco de céu dentro da sua casa. Na sua cozinha, ter ali uma imagem, um quadro da Santa Ceia, uma imagem da Sagrada Família. Quando você estiver ali na sua cozinha, preparando o seu almoço, o seu jantar, à mesa com seu esposo, com seus filhos, ali vocês vão sentir um pouco de céu, ali vocês vão sentir um pouco de Deus. Vocês vão se lembrar disso em todos os momentos, em todos os cômodos. O crucifixo na sua sala. As pessoas que te visitarem vão saber que ali existe Deus. Ali tem um pouco de eternidade. A família que reside nessa casa, ela antecipa um pouco do céu, através daquilo que se vê, através daquilo que se olha todos os dias, no seu lar, nas paredes, nos móveis. E o livro continua. Há uma coisa religiosa que casa alguma deve dispensar. Sabe qual é? É a água benta, que deve existir em todos os lares cristãos. Não se trata de uma coisa essencial nem absolutamente necessária. Não é sempre sinal inconfundível de verdadeira piedade, mas um meio de atrair as bênçãos celestes. O uso da água benta remonta às primeiras eras cristãs. É um momento santificado e uma elevação da alma a Deus. Nós já falamos em episódios anteriores que são coisas simples que alicerçam o nosso lar. E a gente pensa que é muito pouquinho, né? É muito simples ter a água benta dentro de casa, mas é um simples que faz grande todas as coisas no nosso relacionamento, na nossa vida familiar. É você, pela manhã, passar água benta nos seus filhos, no seu esposo, em você mesmo, jogar água benta na casa. É o sacramental. O sacramental é Deus que se manifesta através dos sacramentos em nosso lar, em nossa vida. E se temos essa graça, não vamos aproveitar? Temos que aproveitar. Olha o que diz aqui. Não se trata de ser uma coisa absolutamente necessária, essencial, mas é sempre sinal inconfundível de verdadeira piedade, um meio de atrair as bênçãos celestes. Olha, o livro continua. Anima-te, jovem esposa e mãe. Para cumprires bem a tua missão, é preciso ter coragem de mártir. A palma da vitória já está à tua espera, após a luta reída. Anima-te, jovem esposa, é a sua missão, é a nossa missão. É a nossa missão trazer um pouquinho de céu para esta terra. É a nossa missão alegrar a nossa casa, trazer vida à nossa casa. É o que nós estamos falando desde o início dessa série. E uma das formas de fazer isso acontecer é através dos detalhes do nosso lar. Em cada cômodo, em cada móvel, trazer um pouquinho de céu para dentro de casa. Essa é a tua missão, ter coragem de Marte. Marte é aqueles que deram a vida por Cristo, aqueles que derramaram o seu sangue pela igreja, aqueles que derramaram o seu sangue para viver bem a sua missão aqui nessa terra. E nós, esposas, precisamos sim dar a nossa vida pela nossa família. Porque quando nós amamos a nossa família, nós estamos amando a Deus. Olha o que diz aqui. Olha para Deus. Nós já lemos isso em capítulos anteriores. Olha para Deus. Na verdade, gente, o segredo para ter uma felicidade conjugal, o segredo maior para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa dona de casa, o segredo é olhar para Deus. E essa frase ela vem repetindo nesse livro muitas vezes. Olha para Deus. Compete à jovem esposa colocar os fundamentos de uma concepção de vida cristã. Compete a quem?
a jovem esposa. Colocar dentro de casa essa concepção de vida cristã. É o que falamos no início, né? Não esperes que se aproximem tempos melhores. Arranjar-se-ão ou mudar-se-ão muitas coisas aos poucos. O verdadeiro espírito cristão, porém, deve ser introduzido integralmente no novo lar, desde o início. Nós mulheres temos a mania de esperarmos termos uma situação financeira melhor, tempos melhores, para que a gente compre aquele imóvel do nosso sonho, para que a gente faça tudo perfeitinho do nosso jeito, e a gente fica esperando, fica procrastinando, para que aconteça na hora certa, né? Só que nós precisamos entender o seguinte, que esses pequenos detalhes que trazem um pouco de eternidade para dentro da nossa casa, para dentro do nosso matrimônio, compete a nós. E não adianta ficar esperando não, é desde o início do casamento. Isso precisa ser introduzido desde o início. Porque, olha como diz aqui, mudar-se-ão muitas coisas aos poucos durante o casamento. Sim, claro, muitas coisas é aos poucos. Porém, o verdadeiro espírito cristão deve ser introduzido integralmente no novo lar desde o início. Tem coisas que a gente vai deixar para depois, mas aquilo que nos remete a Deus, aquilo que nos aponta para o céu, aquilo que nos faz nos lembrar de onde nós viemos, isso precisa ser introduzido no nosso lar desde o início do casamento, desde o princípio. E se você já tem muito tempo de casado até hoje não introduziu, é desde agora, é para ontem. Introduza dentro do seu lar um pouco de céu. Deixa que Deus ele comece a fazer parte dos detalhes, das coisas mais simples da sua casa. Isso compete à jovem esposa. Cabe, pois, à jovem esposa colocar essa base cristã, instituir dono de casa o próprio Deus e nele fundamentar toda a aventura. Fazendo assim, não serás iludida. Se Deus não edifica a casa, os pedreiros trabalham em vão. Esta regra antiga é também para ti por meio de ti. Ela deve compenetrar o teu marido. Dia nenhum sem oração, domingo nenhum sem santa missa, mês nenhum sem a santa comunhão. Note bem, onde houver fé, haverá amor. Onde houver amor, encontrar-se-ão a paz. Onde houver paz, sentir-se-á a bênção. Onde houver bênção, lá está Deus. Onde está Deus, nada faltará. Que lindo, né, gente? Parece simples, mas são das coisas mais simples que Deus gera em nós as grandes graças, os grandes milagres. Então vamos aproveitar essas coisas pequenas do dia a dia, esses detalhes pequenos da nossa casa, do nosso lar. Temos tantos sacramentos, né? A igreja nos dá tantos sacramentais. A igreja nos dá a água benta, o sal, as imagens, os santos terços, os quadros, tudo isso para nos recordar de onde nós viemos e para nos lembrar que o nosso casamento é uma antecipação do nosso casamento com Deus. O nosso casamento aqui nessa terra é um ícone que nos aponta para o casamento de Cristo com a igreja. Esses sacramentais, eles estão aqui para nos recordar sempre isso. Então faça da sua casa esse espelho real do céu, esse espelho vivo da eternidade de Deus, e que as pessoas que estão à sua volta, ainda que elas não tenham intimidade com você, ainda que elas não conheçam a sua casa, não conheçam a sua família de forma íntima, elas saibam que dentro deste lar mora muito mais do que você, seu esposo e seus filhos. Nessa casa reside Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.